Em coletiva de imprensa, ao realizar balanço das realizações da pasta de infraestrutura durante o ano de 2021, o ministro Tarcísio Gomes de Freitas louvou os esforços da equipe de seu ministério e apontou como o governo Bolsonaro está implementando uma visão de Estado no desenvolvimento do Brasil. Nesta atuada, o capitão apontou como investidores internacionais estão impressionados com os projetos encetados nos últimos anos. Tarcísio encetou: é importante fazer nossa homenagem aos servidores que fazem o Ministério da Infraestrutura. No final das contas, são as pessoas que fazem a diferença. Estão fazendo a diferença, entregando o melhor. Não tem feriado, dia santo, manhã, tarde, noite e madrugada. Não tem faltado esforço e dedicação para fazer o melhor. Esse melhor, no final das contas, muda a vida das pessoas. Aquela pessoa que pagava um valor alto para fazer a travessia de um rio em uma balsa não vai mais pagar. A pessoa que não podia voar porque o aeroporto não tinha condições de atender uma determinada aeronave vai ter condição. A gente atuou na conectividade. Aqueles destinos que estariam marcados por acidentes em uma via não duplicada vão ter seus destinos alterados. Aquela via está duplicada. Dessa forma, ele sintetizou os diferenciais do governo Bolsonaro. A infraestrutura permeia todas as atividades econômicas e acaba sendo indutora do desenvolvimento. E o melhor está por vir. Mais do que aquilo que está sendo entregue, muita coisa está sendo plantada. A equipe encarou a infraestrutura como uma questão de Estado. Muitas coisas virão a partir daquilo que está sendo plantado hoje. Nesta atuada, Tarcísio salientou: apesar de tudo, tivemos um ano de transformação, modernização em termos daquilo que está sendo plantado. Foi um ano extremamente positivo e é possível fazer uma perspectiva dos próximos anos. Anos de transformação. O Brasil vai ser um canteiro de obras. O ministro relatou ainda conversas com investidores internacionais. Hoje nós temos motivos para nos orgulhar de nosso programa de concessões. É o maior da nossa história e, sem dúvida nenhuma, um dos maiores do mundo. A gente tem percebido isso nas conversas com investidores. Eles falam: o programa de vocês está melhor que o da Austrália, que o do México, que o do Peru. O Brasil é uma nova fronteira de investimentos, temos que olhar para o Brasil. A gente se convence que quem quer investir em infraestrutura em longo prazo tem que olhar para o Brasil. Conseguimos construir um programa gigante que nos dá diferencial em relação aos outros países. A ditadura da toga segue firme. O Brasil tem hoje presos políticos e jornais parlamentares e influenciadores censurados. A Folha Política tem toda a sua receita gerada desde 1º de julho de 2021, confiscada por uma canetada do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, com o aplauso e o respaldo do ministro Luiz Roberto Barroso. Além disso, todas as receitas futuras do jornal obtidas por meio do YouTube estão previamente bloqueadas. Anteriormente, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. Mesmo assim, a equipe continuou trabalhando como sempre, de domingo a domingo, dia ou noite, para trazer informação sobre os 3 poderes e romper a espiral do silêncio imposta pela velha imprensa, levando informação de qualidade para todos os cidadãos e defendendo os valores, as pessoas e os fatos excluídos pelo mainstream, como o conservadorismo e as propostas de cidadãos e políticos de direita. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a evitar que o jornal seja fechado, doe por meio do Pix, cujo QR Code está visível na tela, ou por meio do código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. A Folha Política atua quebrando barreiras do monopólio da informação há quase 10 anos e, com sua ajuda, poderá se manter firme e continuar a exercer o seu trabalho. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista! Bom dia a todos que nos acompanham, que acompanham esse balanço de entregas de 2021. Balanço que já virou tradição aqui no Ministério da Infraestrutura, e isso é uma demonstração de respeito com a sociedade, uma demonstração de respeito, de compromisso com a transparência. Então sempre é bom
a gente fazer esse balanço, mostrar o que foi realizado, o que aconteceu e também projetar o futuro, o que virá nos próximos anos. É tempo também de celebrar com uma equipe dedicada, que tem feito muito pela infraestrutura, que não tem medido esforços para fazer a diferença, que enfrentou um ambiente dos mais difíceis, né, que não teve medo do sol escaldante, das folhas urticantes, dos espinhos, que enfrentou junto conosco desafios terríveis, desafios muito grandes de prover a infraestrutura num cenário que é adverso. Num cenário em que o Brasil se dedicou ao enfrentamento de uma crise de proporções globais, um cenário de extrema restrição fiscal, mas que ainda assim não desanimou, né? Que inventou, que criou, que procurou aproveitar oportunidades. Nenhuma oportunidade foi perdida, né? Tudo que dava para fazer tem sido feito. Né? Se eu tenho pouca movimentação no aeroporto por causa da crise, lá está uma oportunidade de refazer o pavimento, de melhorar a infraestrutura aeroportuária, de fazer uma camada porosa de atrito que vai aumentar a segurança, de vir com uma implantação de imãs, que é algo que também vai contribuir, vai concorrer para o aumento da segurança. Se tem uma oportunidade de renovação antecipada de contrato de concessão de ferrovia, ali foi gerado um investimento, né, a partir dos valores de outorga. Investimentos serão antecipados e feitos a partir das outorgas rodoviárias. Enfim, tudo que é possível fazer usando a criatividade está sendo feito. Além disso, a infraestrutura não se resume ao investimento em infra propriamente dito. Também tem a ver com a digitalização, com a redução de burocracia, com a mudança, revisão de marcos regulatórios. E nesse sentido nós caminhamos também com passos importantes. E nesse dia, né, já chegando agora no final do ano, é importante fazer a nossa homenagem aos servidores, aos dirigentes que fazem o Ministério da Infraestrutura. Porque no final das contas, são as pessoas que fazem a diferença. Vocês que estão aqui, que estão fazendo a diferença, suas equipes estão fazendo a diferença, vocês estão entregando o melhor. Não tem feriado, dia santo, não tem manhã, tarde, noite, madrugada, não tem faltado esforço, não tem faltado dedicação para fazer realmente o melhor. E esse melhor transforma a realidade do país, esse melhor, no final das contas, muda a vida das pessoas. Porque é aquela pessoa que pagava lá um valor alto para fazer uma travessia de um rio numa balsa, que não vai mais pagar. É aquela pessoa que não podia voar porque não tinha um equipamento, não tinha um aeroporto em condição de receber uma determinada aeronave, que agora vai ter condição. Ou seja, a gente atuou na conectividade. São aqueles destinos que estariam marcados por acidentes numa via não duplicada, que vão ter o seu destino alterado porque aquela rodovia foi duplicada. É o custo que está caindo, são produtores que vão ter mais recursos para fazer investimentos, são mais empregos gerados. Enfim, a infraestrutura permeia todas as atividades econômicas e acaba sendo um indutor do desenvolvimento. E o melhor está por vir, porque tem muita coisa sendo plantada. Mais do que aquilo que está sendo entregue, muita coisa está sendo plantada, e aqui essa equipe tem raciocinado com um longo prazo. Encarou a infraestrutura de fato como uma questão de Estado. E os frutos virão, com certeza virão na sequência. A gente vai ver as coisas acontecendo a partir daquilo que está sendo contratado hoje, que está sendo projetado hoje. Então, apesar de todas as dificuldades, nós tivemos um ano extremamente positivo, um ano de realizações, um ano de transformação em termos daquilo que foi entregue, transformação em termos daquilo que foi contratado, que foi projetado para o futuro, transformação em termos de modernização de marcos regulatórios. Foi um ano extremamente positivo em todos os aspectos e é possível fazer uma perspectiva, então, do que virá nos próximos anos. Nós teremos próximos anos de transformação, próximos anos em que o Brasil vai ser um canteiro de obras, onde nós vamos ter um crescimento dos valores investidos. A gente vai perceber esse incremento de investimento no setor de infraestrutura e o investimento lastreado em capital privado, que vai nos blindar
das variações ou das vulnerabilidades do orçamento público, né, do orçamento geral da União. E isso é muito interessante. É uma medida acertada, é uma estratégia acertada. E a gente vai ver realmente a infraestrutura como agente de transformação. A partir da infraestrutura a gente vai construir um novo Brasil. E todos vocês são parte disso. Todos vocês têm entregado esforço, tempos de horas de trabalho, de dedicação, para que isso de fato aconteça. Então fica aqui o meu reconhecimento à equipe, a maravilhosa equipe do Ministério da Infraestrutura. Acho que todos os bons resultados se devem ao talento, à criatividade, à competência das pessoas que aqui estão, né, que têm feito o melhor, né, e têm procurado dar o máximo de resultados. Então, a minha homenagem àqueles que têm feito a diferença, né? Eu sou muito grato a todo o trabalho que a equipe vem realizando. E aí, vamos passar o balanço, no final das contas é quase uma retrospectiva do ano, e a gente vai ver o que aconteceu. Eu vou seguir a apresentação, né, que é uma espécie de roteiro para a gente ir a partir dessa apresentação e batendo papo, e a gente vai lembrando das coisas que foram acontecendo ao longo desse ano. Né, nós tínhamos aí um compromisso de gestão estabelecido lá em 2019 de tocar o Ministério da Infraestrutura em cima de 4 pilares. Né? O primeiro pilar, transferência maciça de ativos para a iniciativa privada. Então não é possível resolver o gap de infraestrutura dependendo só do orçamento público, era necessário passar o máximo de ativos para a iniciativa privada. E isso envolve estruturar bons projetos, montar uma carteira, conseguir enxergar os riscos que são percebidos pela iniciativa privada, oferecer isso no mercado, tentar capturar aí investidores e fazer com que esses investimentos se concretizem. Hoje nós temos motivos para nos orgulhar do nosso programa de concessão. Nós temos o maior programa de concessões da nossa história, sem dúvida nenhuma, um dos maiores do mundo, e a gente tem percebido isso nas conversas com os investidores. Eles falam, puxa, olha, o programa de vocês está melhor do que o da Austrália, está melhor do que o do México, está melhor do que o do Peru. Olha, o Brasil é uma nova fronteira de investimento, nós temos que olhar o Brasil. E a gente realmente se convence que quem quer investir em infraestrutura, quem está com pensamento de longo prazo, tem que olhar o Brasil. A gente falava do que ia acontecer no mês de dezembro, e de fato aconteceu. Né? Nós tivemos os 3 blocos de saneamento, os 2 de Alagoas, o bloco do Rio de Janeiro, agora no final do mês. Nós tivemos o leilão dos excedentes da seção onerosa, os 2 campos remanescentes, CEP e Atapu, só lá mais de 200 bi de investimentos contratados. Nós tivemos leilão de linha de transmissão e tivemos aprovações importantes. Por exemplo, o TCU aprovou recentemente a concessão da Rio Valadares, aprovou a primeira privatização portuária da nossa história, que é a da Codesa, né, do Porto do Espírito Santo. Enfim, nós conseguimos construir um programa gigante, um programa que nos dá diferencial em relação a outros países, um programa sofisticado em termos de estruturação, onde a gente conseguiu perceber riscos, né, que eram detectados pelo mercado e tratar. E isso faz dos nossos projetos, diferentes. Os nossos projetos são hoje atrativos. A gente aprendeu a tratar risco de demanda, aprendeu a tratar risco de câmbio, né, com um mecanismo de hedge natural dentro do contrato. A gente agora se viu diante de um novo desafio, o desafio do aumento dos preços dos insumos e como mitigar esse risco sem onerar demasiadamente o usuário, sem repassar isso para a tarifa. E mais uma vez a criatividade da equipe foi posta à prova, criamos um mecanismo para não perder a atratividade. Então temos tudo que o investidor quer. Um país que é gigante e tem um grande mercado consumidor com um grande potencial de crescimento. Nós temos portfólio, né, uma série de projetos estão sendo oferecidos, e esses projetos, quando combinados, eles geram sinergia, eles alavancam taxas de retorno. Nós temos excelentes ativos sendo oferecidos, uma estruturação que ficou extremamente sofisticada, aprendemos a fazer projetos e nós temos boas taxas de retorno. Fizemos 79 leilões de ativos de infraestrutura e já temos nas concessões praticamente 100 bilhões de reais em contratos. 37,6 bilhões
foram realizados neste ano de 2021. Então, esse ano foi um ano de leilões importantes e a gente, de repente, né, vai passando o ano, as memórias vão ficando um pouco mais turvas, mas é necessário relembrar. É necessário relembrar o sucesso da InfraWeek em abril. Sucesso e ousadia, né? Decisões ousadas foram tomadas lá e a gente fez apostas e essas apostas foram premiadas pelo mercado. O mercado apostou, veio junto conosco, acreditou. Então, naquela semana, né, nós fizemos o leilão de 22 aeroportos, fizemos o leilão de terminais portuários, fizemos o leilão da ferrovia, né, da Ferrovia de Integração Oeste-Leste. Então, na sequência, nós fizemos o leilão da BR-153 Goiás-Tocantins, fizemos o leilão da BR-163 Pará, né, uma BR que passou anos para ser pavimentada, a gente terminou a pavimentação e imediatamente transferiu ela para iniciativa privada. Fizemos o leilão que é emblemático, icônico, da Nova Dutra. Tomamos uma decisão acertada, né? Não vamos prorrogar um contrato da década de 90, porque a gente caminhou numa curva de aprendizado em termos de estruturação e temos uma condição macroeconômica completamente diferente daquela em que aquela licitação foi feita. Bolamos um modelo que traz 15 bi de investimento para dentro e ainda proporciona uma redução importante de tarifa, da ordem de 35%. Fizemos essa aposta e essa aposta também foi bem sucedida. Avançamos então, na direção desse primeiro pilar da estratégia, que é a transferência de ativos para a iniciativa privada. Avançamos também nas reestruturações de projetos, que é o segundo pilar da nossa estratégia, resolver os passivos herdados, principalmente aqueles de concessões que fracassaram e que, no final das contas, necessitavam algum tipo de tratamento que não penalizasse o usuário. Aí temos aí um grande programa de relicitações, vários projetos estão em velocidade máxima em termos de estruturação e vários já na reta final. São Gonçalo do Amarante já está na última etapa, já está no TCU, a área técnica já terminando a sua análise, né? Já esteve com o ministro relator, voltou para a técnica, agora acho que a gente está finalizando, vamos ter condição de fazer esse leilão no primeiro semestre do ano que vem. Viracopos, a gente também praticamente concluiu a estruturação, já fizemos audiência pública, é um projeto que será encaminhado para o Tribunal de Contas em breve. Nós temos aí a 040, que já entrou em consulta pública, então está com o seu projeto estruturado e estamos estruturando o 63 Mato Grosso do Sul, recebemos o pedido de devolução da 060 262, recebemos o pedido de devolução recente da 163 Mato Grosso, da Rota do Oeste, que era um grande problema que nós tínhamos, ou seja, praticamente todos aqueles ativos encrencados estão tendo algum tipo de solução construída. A própria Transnordestina está avançando muito em termos de modelo, em termos de desenho de solução. Enfim, estamos também caminhando na direção desse segundo objetivo. Tínhamos um terceiro pilar, que era a conclusão de obras inacabadas. E a gente vem fazendo isso desde 2019. Esse ano também foi o ano de concluir algumas intervenções, há muito paradas, né? Tivemos a ponte na 101 Sergipe, em Propriá, tivemos a ponte do Abunã, a ponte de Santa Filomena, variante de Frios, variante de Umirim. Essas obras no Ceará, por exemplo, há mais de uma década paralisadas e a gente retomou e algumas delas, inclusive, já estão concluídas. Então, caminhamos também firme nessa direção. E o quarto pilar, o fortalecimento institucional, que vem se dando pela escolha apropriada de dirigentes, pelo nosso programa de integridade, pelo radar de corrupção, né, pelo fortalecimento das agências reguladoras, que, principalmente na pandemia, deu mostras de fortaleza regulatória, de capacidade de lidar com problemas graves. Então, a gente tem uma regulação que tem chamado a atenção pela proficiência, pela iniciativa, pela capacidade de lidar com temas complexos, e isso tem, obviamente, chamado a atenção no mercado, tem trazido confiança. Nós tivemos um ano interessante também do ponto de vista legislativo, né, em termos de mudanças de marco legal. Tivemos a aprovação do novo Código de Trânsito Brasileiro, né, com reformas importantes em prol da segurança, também em prol da facilitação, da diminuição da burocracia, da redução dos custos, que era um compromisso do governo do presidente Bolsonaro.